Fala rapaziada da Light, tudo certo com vocês? Aqui quem fala é o João. Hoje a gente tá aqui para mais um vídeo no canal da Light Designer. Só que hoje a gente não vai falar de luz, hoje a gente vai falar de som. E para falar de som a gente tá com o... Lucão, é nóis. Firmeza, gente? Lucão vai explicar um pouco aqui como é que funcionam as paradas de áudio. Então fica ligado, se você sabe de alguém aí que tem alguma dúvida sobre áudio, já manda esse vídeo aí pra ele. Já compartilha também lá nos grupos de WhatsApp da igreja, dos seus grupos de evento. Manda pra geral, manda pra família, pros amigos, que aqui você só vai encontrar conteúdo pesado, conteúdo top, fechou? E logo logo tem novidade, hein? Então se aguarda. Vem com nós que hoje tá rendendo o dia. Vamos que vamos, Lucão. Bora lá, João. Hoje eu vou falar para vocês uma dica bem rápida, bem simples, daquele vídeo passado que a gente comentou aqui no canal, que são os 3 pilares do áudio, né? Eu vou passar aqui por cima. Qual que é o pilar do áudio? Primeiro é a captação, processamento e reprodução. Hoje a gente vai falar da reprodução. Eu peguei aqui, o pessoal da Fresarim, uma caixa de som normal, uma caixa de som ativa e um subativo também. Por que eu peguei esses 2 elementos aqui, que eles estão divididos em 3, que é o que essa dica rápida. A gente tem o sub, que ele trabalha com frequências graves. O que é uma frequência grave? Aquela frequência pesada que faz o salão vibrar, aquele tiro no peito, aquela patada de elefante que os caras falam, né? Então o sub funciona dessa forma. Por que ele funciona dessa forma? Normalmente o sub ele tem um falante maior do que os falantes das caixas altas. Por quê? Ele precisa mexer uma quantidade maior de ar. Então para ele bater o ar, ele tem que dar mais força. Quanto maior o falante, mais potência você vai precisar para mexer maior uma quantidade de ar. Então aquela onda de choque que você sente muito mais num sub do que num drivezinho ardido. Beleza? Voltando aqui, eu acho que eu já vou falar aqui do drivezinho ardido, né? Vamos dos opostos. Aqui a gente tem um drive, né? Normalmente o drive lá dentro funciona com uma membrana de neodímio, é um material metálico, tão fino igual uma folha de papel. Ele vibra o ar da mesma maneira que um falante vibra. Porém, um falante ele vibra, digamos assim, 100 vezes por segundo, um drive vibra 1000 vezes por segundo. Então, tipo assim, a frequência é mais fina, então ele bate mais vezes. Então as frequências são mais ardidas. Ela não é, você não sente ela tão forte, você sente ela mais longe. Você já pode ter percebido uma vez, você está andando num lugar, de repente você consegue ouvir um show lá de longe. Você consegue ouvir o ardido, você não consegue ouvir a pressão. Então o som agudo ele vai mais longe e o som grave vai mais forte. Só que ele vai mais perto, beleza? E o meio termo nós temos o falante, que são as frequências médias, né? Então ele que dá o peso, o corpo da voz, o timbre da música, né? Então o falante também funciona na seguinte forma, igual o sub. Ele precisa de uma potência, um falante às vezes de borracha ou de papelão. Então ele faz uma vibração maior que o drive, né? E para fechar a conta aqui é o seguinte que a gente precisa entender. O sub ele vibra menos, então ele bate mais devagar, porém tem uma pressão maior. Os agudos, eles vibram mais fortes, mais rápido a vibração e o som vai mais longe. Então se você quiser um lugar para fazer um som mais aberto, um lugar aberto, você precisa de muito sub para cobrir o local. Você pode ver em shows grandes, o pessoal coloca sub lotado debaixo do palco. Para quê? Ele precisa de punch para quem tá lá no fundo. Então por isso que a gente tem que aumentar a qualidade, a quantidade de sub. Rapaziada, no show do Gustavo Lima, por exemplo, a gente mostrou lá a linha de sub. Os caras fecharam assim de sub na frente do palco. Tinha mais ou menos umas 25 caixas de sub. Então se você quiser entender como é que funciona essa questão da quantidade de sub em um local aberto, tem o backstage do Gustavo Lima aqui no canal, fechou? E é isso, voltando até a questão de som aberto, no som lugar aberto, você colocando aquelas torres de line, né? Justamente que o line faz um tiro frontal, então o tiro vai mais longe, cobrindo a maior quantidade de pessoas. Beleza? Então esse é o famoso crossover que a gente passei aqui por cima. Então na sua equalização você pode direcionar os graves para o sub, os médios para os falantes e os agudos para os drives. Aí não vai ter erro. Ô Lucas, explica aqui pra gente quando que é a necessidade, quando eu sei que é a necessidade de eu ter essa divisão. Por exemplo, de eu ter o sub e ter as altas. Quando eu sei que é a necessidade? Qual o evento, qual a quantidade, qual o lugar, qual o tamanho?
Não sei se deu pra entender. Deu para entender, mas isso aí, João, é uma coisa muito pessoal, muito de individual, na verdade, né? Vai muito do gosto do cliente ou do gosto da pessoa que vai contratar. Vou dar um exemplo. Uma igreja é interessante ter um sub. Por quê? Alguns pads hoje na área do worship, alguns pads mais, alguns VS necessitam de um sub muito mais encaixado, aquele sub macio, sabe? Aquele que preenche o salão. Então, se você tiver só a caixa de som normal, sem um sub, você não vai conseguir chegar na frequência que você pode tirar desse tipo de musical. Então, por exemplo, se você quer um rock pesadão, você precisa daquele gravezão. Se você quiser um som mais forró, mais alegre, você precisa também, mas não tem tanta necessidade na qualidade. Então a necessidade de um sub depende mais do local e do que você vai fazer com o seu evento, beleza? É isso. E aí, mais uma dúvida aqui, pra gente já finalizar. Como que eu faço essa divisão aqui para me mandar só o som agudo para essa caixa e só o som grave para essa caixa aqui? Basicamente, né? Basicamente, existe um aparelho chamado crossover. Então ele pega o LR lá do PA, ele direciona as saídas. Então, por exemplo, assim, na saída 1, eu faço o corte que o falante do sub vai responder, vou dar um exemplo aqui, só 120 Hz. Então, tudo que vai para cima de 120 Hz ele corta, só vai responder isso. Aí tem que pegar um cabo do crossover, ligar no sub e vai vir um sinal separadinho, certo? Algumas marcas e algumas caixas, ela já vem atrás ali com o próprio crossover embutido, né? Então é mais fácil essa ligação. Então meio que eu vou cortar a frequência aqui, tipo... Exato, o sub só vai responder o grave. O falante aqui das caixas altas só vai responder o médio agudo, médio grave. E aqui em cima é só médio agudo e agudo. Se nós colocarmos uma frequência grave aqui no drive, não vai acontecer nada, porque ele não vai sentir, ele não é potente o suficiente. Porém, se eu colocar uma frequência aguda no nosso sub, nós vamos queimar o sub, porque ele vai responder. Imagina se ele vibrando, aquela questão da vibração, vai vibrar 1000 vezes aqui e vai queimar o nosso falante. Entende? Então cada frequência tem que estar no seu devido lugar. Beleza? Pode acontecer de rasgar o papel aqui do sub? Rasgar não, de explodir. O bagulho vai um tiro, pega fogo. E já deve ter esses vídeos aí que falante começando a pegar fogo, justamente pode ser um erro de corte de frequência, entende? Por isso que essa parte é importante, né? E aí, assim, a dúvida que eu tenho se eu mandar muito grave para essa caixa aqui e ela tiver cortado para grave, ela pode queimar? Pode queimar, porque daí a gente vai respeitar a quantidade do nosso equipamento. Às vezes é a mesma coisa, a gente está forçando a caixa. Então o nosso equipamento vai daí da potência do seu sub. Ah, meu sub é de 2000 watts, eu quero bater tipo 2500. Ele vai bater? Vai, mas vai queimar. Mas como que eu consigo mandar mais que 2000? A questão, você tem um cálculo que dá para saber do SPL. Você tem um certo, na própria fabricante fala que o limite da caixa, a potência máxima da caixa é em tantos dBs. Aí varia de equipamento para equipamento. Você passou essa quantidade de decibéis, você já está forçando a caixa, entende? Então, tipo assim, ela vai aguentar um pouquinho, mas, por exemplo, você não pode manter esse pico sempre utilizando. Você vai queimar o seu aparelho. Você já queimou o aparelho? Cara, já queimei algumas vezes alguns drives, porque na questão de microfonia, quando eu estava aprendendo. Então eu deixei muito tempo. Qual foi? Parou. Aí ficava aquele Qual que é o barulho quando ela estoura? Ele dá uma explosão? Não, ele tipo simplesmente para de responder, no caso o drive, né? De repente do sub ele para. Porque eu já ouvi aquelas microfones aqui, o bagulho vai, parece e para. Aí não explode nada. Não explode nada. A explosão vai da questão de se tivesse algum pico. Por exemplo, tá dando essa microfone e de repente o cara bate no microfone assim, aí já vem um pico maior, aí estoura mesmo. Aí estoura. Aí não tem o que fazer, aí queimou o som. Aí já era. Aí já era. Mas daí não tem perigo de pegar fogo. Não tem. Ah, pode ser que pegue fogo dentro da caixa e a gente nem vê, né? Porque tipo, mas é uma microexplosão. Queimou, não é microexplosão. Queimou lá dentro do circuito, pegou fogo, vai tirar. Depois você vai sentir aquele cheirão de queimado. Vixe, é horrível. Fechou então, mano. Beleza? Você tem mais alguma coisa pra falar? Cara, no momento é só isso. Se tiver mais alguma outra dúvida aí, outros equipamentos, a gente vai fazer dicas rápidas assim, direto. Então, só mandar aí no comentário, o João vai dar uma olhada. Vamos filtrar os melhores e é isso. Fechou? Rapaziada, essa aqui foi a aula com o Lucas Mota. Ele é técnico de som já uns 15 anos já.
Ele trabalha com isso, então tem bastante coisa para contar pra gente. Então se você gostou desse vídeo aqui, não esquece de se inscrever aqui no canal, deixar seu like, deixar seu comentário e mandar pros seus amigos, mandar nos grupos de WhatsApp da igreja, que a gente está produzindo vídeos como esse, fechou? Aqui você encontra áudio, iluminação, projeção, painel de LED, tudo do backstage. Backstage também de grandes shows, né, como do Gustavo Lima, Menos é Mais. A gente tá querendo gravar mais um backstage aí, eu não sei se já saiu ou vai sair, e se a gente vai conseguir gravar, mas se for, velho, se a gente conseguir gravar, esse backstage também tá sensacional, fechou? Confere aqui nos vídeos, são mais de 130 vídeos que a gente produziu até agora, então já manda aí pros seus amigos que tem muito conteúdo maneiro, fechou? Fui, falou, valeu, até a próxima!